Olá, meus amigos, eu sou Ricardo Baesso e estou representando aqui a comunidade Espírita Info em mais um bate-papo com o professor espírita. Hoje nós temos conosco Xislene Leite, que é assistente social, com docência na Universo, campus de Juiz de Fora, e também com militância no movimento espírita e na atividade do serviço social. O nosso assunto, obviamente, é esse: assistência social no Centro Espírita. E nós vamos começar, Xislene, com uma questão provocadora, né? Alguns companheiros do movimento espírita, de uns anos para cá, vêm advogando a ideia de que não é função da doutrina espírita, do Centro Espírita, desenvolver tarefas específicas de assistência social. Isso é problema do governo, de ONGs, de outras instituições. A tarefa do Centro Espírita é ensinar a doutrina espírita e socorrer as pessoas espiritualmente, dando a elas o passe, o trabalho mediúnico, o atendimento fraterno e ensinando doutrina espírita. Vamos lá. Como você vê essa questão? Deve o Centro Espírita se preocupar com isso? Olá, amigos, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer ao Ricardo pelo convite, né, dizer que eu sou muito feliz com essa iniciativa, parabenizar o grupo, né, pela iniciativa de discutir esse tema. Eu acredito, assim, que seja importante, sim, para o espírita se dedicar à questão assistencial. Talvez não da forma como nós historicamente nos associamos, né, aos serviços de assistência, mas de uma forma considerar que não existe só a possibilidade de a gente prestar um socorro espiritual sem que isso envolva também um socorro material, entendendo que existem necessidades básicas de sobrevivência, né, que nos competem como seres humanos. Então, eu acredito que sim, que seja uma importante frente de atuação no espiritismo. Compreendo as casas que não veem isso como uma obrigação, né? A gente entende isso como um dever moral de contribuir com o mundo material, né? De contribuir com as pessoas. Mas eu entendo esse questionamento. Eu entendo também que esse questionamento, se cabe ou não, se é importante ou não o trabalho assistencial, ele muitas vezes vem seguido de uma frustração, né, dos trabalhadores ou das casas, se isso de fato está contribuindo. E isso é um ponto de muito maior, uma reflexão muito mais profunda do que a gente consegue, nesse tempo, se dedicar. Né? Talvez seja justamente o que a gente coloca, qual o lugar que a gente dá à tarefa assistencial. Ela é um fim ou ela é um meio? Né? Aonde a gente quer chegar, qual o objetivo que a gente destina ao trabalho assistencial nas casas espíritas. Ótimo. Então, vamos imaginar que o Centro Espírita já tem a sua tarefa social ou vai desenvolver a sua tarefa. Há muitos anos, a tarefa social ela é desvinculada de qualquer ensinamento espírita. Eu era menino, eu me lembro, os centros espíritas tinham lá aquelas reuniões, cestas básicas, não se falava de espiritismo, não tinha nenhuma palestrinha, o trabalho social era um caso à parte. Posteriormente, começou-se a acreditar que era necessário associar as duas coisas, que o pobrezinho que ia receber o material deveria receber o conhecimento espírita. Hoje está sendo questionada essa iniciativa. Muitos companheiros têm dito que nós não devemos vincular as duas coisas, como se nós obrigássemos aquele que vai ser beneficiado materialmente a aprender espiritismo, que isso não seria uma coisa correta, justa. O que você acha? O trabalho assistencial espírita deve ser desvinculado do ensino espírita ou você acha que devemos trabalhar as duas coisas? Eu penso que são questões diferentes. Condicionar ou desvincular. Eu não penso que seja interessante desvincular o trabalho assistencial do trabalho espírita, ele que nos motiva, ele que nos direciona ao porquê nós fazemos o que fazemos. No entanto, não é interessante a gente condicionar o acesso ao espiritismo. O que eu quero dizer com isso? Eu entendo que pessoas precisam ser beneficiadas e podem ser beneficiadas sem que elas tenham a intenção de mudar de religião, ou sem que elas tenham a intenção, sem que elas necessitem ser constrangidas a participar como um condicionante. Então, eu te dou isso se você fizer aquilo, né? Então, você precisa assistir uma palestra para receber a cesta básica. É um exemplo, né?
Eu entendo que algumas casas tenham optado por esse precedente, né? Mas eu pessoalmente já conheci pessoas que foram beneficiadas nas casas espíritas muito além do que talvez os trabalhadores tenham condição de mensurar. Na verdade, foi através de um curso de costureira, por exemplo. A partir desse curso de costura que ela fez na casa espírita, ela conseguiu desenvolver autonomia econômica, o pai ficou doente, ela tem 2 filhos para criar, uma mãe, né? E a partir disso, ela conseguiu angariar o recurso para a subsistência da família. Esse é um exemplo. A casa espírita não a condicionou porque ela é evangélica, não a condicionou a assistir a palestra. Se fosse esse o motivo, ela não teria conseguido esse tipo de assistência, ela não teria alcançado essa promoção. Então, eu entendo que talvez desvincular não seja necessário. Nós não precisamos fingir que nós não somos espíritas. Nós somos espíritas e vamos defender o espiritismo como uma doutrina libertadora, como uma religião que nos inspira, né, a um trabalho moral. Mas condicionar a assistência à doutrina espírita talvez não seja interessante. Você falou nas cestas básicas. Tradicionalmente, a assistência social espírita era as cestas básicas. Hoje já vem alguns companheiros mostrando que talvez não seja a melhor forma de auxiliar materialmente, porque gera uma impessoalidade, né? Essa questão de caridade por atacado, todo mundo igual. Então, isso também vem sendo questionado. Como você vê, ainda há espaço para as cestas básicas ou nós temos outras alternativas para ajudar essas pessoas? Hoje, no campo das políticas sociais, entendendo as políticas sociais não só como as ações do Estado ou do governo, ou seja, da prefeitura, do governo federal, do Estado de Minas, né? Nós compreendemos que existem outras formas da gente contribuir com a promoção social, né? Com a assistência social. No entanto, isso não extingue a necessidade das cestas básicas, elas ainda são uma necessidade. Agora, o que eu vejo muito vinculado a essa discussão da necessidade de se manter o trabalho de doação de cestas é justamente aquela frustração que a gente comentou no início, né? Às vezes nós vemos famílias, trabalhadores se queixar que as famílias recebem a cesta básica há anos e não saíram dessa condição. Talvez isso tenha a ver com a forma como a gente vinculou o trabalho, né? Como o objetivo que a gente direciona a ação, ela é um fim ou ela é um meio? E se ela é um meio, como que nós estamos fazendo para exercer, né, ou para promover socialmente aquela família ou aquele sujeito. Então, eu acredito, principalmente nesse período de pandemia, em que economicamente muitas pessoas foram atingidas, né, as cestas básicas têm o seu lugar e a sua importância. Mas eu penso que uma forma de se manter esse trabalho seria justamente articular e trocar experiências com outras casas e com outros espaços de políticas públicas, né? Talvez por famílias que já passem por um acompanhamento, né? A forma como a gente trabalha com essas famílias que recebem as cestas. Ótimo. Uma outra questão que muitas vezes suscita dúvida, principalmente no dirigente espírita, em relação àquelas pessoas que chegam no centro e pedindo dinheiro, né? Às vezes, durante as atividades, ou mesmo no horário extra, em que o diretor está lá fazendo uma coisa ou outra, frequentemente pessoas procuram e têm as suas histórias, a gente não questiona a necessidade deles. Como você acha que deve o dirigente espírita se conduzir com relação a essa questão de pedido de dinheiro no centro? Essa é uma questão muito delicada, eu considero ela bem difícil, porque não vão ser iguais, geralmente não vão ser iguais as situações que levam um sujeito a estar expressando essa necessidade financeira, assim, numa situação talvez de emergência numa casa espírita. Mas eu entendo que é muito importante para nós conhecermos aqueles com quem nós nos associamos na tarefa, conhecer a população. Então, entender o que leva, qual é a necessidade que leva aquela pessoa a procurar a casa espírita naquele momento com essa necessidade. Ou será se seria essa mesma a necessidade?
Porque hoje nós temos todo um aparato de políticas públicas que podem ser falhas em algumas instâncias, em alguns momentos, né? Mas que podem nos auxiliar, né? A trabalhar com essa pessoa que nos chega, que nos bate a porta, que nos pede o auxílio. Então, eu entendo que não tem uma resposta única para isso, não é o que a gente gostaria. É super fácil se tivesse assim, vamos fazer ou não vamos fazer. Mas eu entendo que não seja assim tão simples. Nós precisamos entender aquele que nos solicita. Nós precisamos escutar, precisamos compreender qual é a necessidade que o cerca. E entender também que, às vezes, nem ele mesmo vai saber expressar qual é a sua necessidade. Nós vamos precisar de um tempo de conhecer para direcionar ele, né? Então, você insiste na ideia de que nós não temos uma caridade geral, uma forma de abordá-lo igual para todos. Cada caso deve ser examinado em particular, é isso? Isso. É isso, mas isso também não se aplica a uma tarefa que esteja condicionada e completa. Se a gente tem na Casa Espírita uma tarefa que já foi organizada de um modelo, se a gente definiu um público-alvo e a forma como a gente vai trabalhar, eu não estou dizendo com isso, com essa questão de conhecer a família, que a gente deve simplesmente passar por cima disso, mas deve acionar, talvez, numa rede de contatos, numa rede de trabalho, numa rede de políticas públicas, o que talvez vá dialogar com a necessidade daquela família, né? Senão fica um pouco solto, né? Então, cada família, cada sujeito eu vou atender de um jeito, as necessidades nunca vão ser iguais? Não, mas eu entendo que essas que sejam espontaneamente, né, que cheguem espontaneamente na casa espírita, especificamente com um pedido de recurso, com um pedido de dinheiro, talvez elas tenham que ter essa atenção. É sempre importante que a gente conheça, sim, as famílias, as pessoas que a gente atende, mas nesses casos, essa necessidade se põe um pouco mais urgente. Ótimo. Vamos buscar um outro aspecto agora, mas também relacionado à assistência social. O último censo mostrou que o Espiritismo ele é uma religião que se concentra num perfil bem particular de pessoas. Brancos escolarizados, de classe média alta. E muitas vezes nós espíritas somos acusados de que essa mensagem espírita continua restrita a esse perfil da população. E todo mundo acredita e acha que isso não pode continuar assim. Nós precisamos levar o espiritismo para pessoas de um nível social menos escolarizado, né? E como fazer isso? Como você vê isso? Eu vejo isso como, na verdade, um retrato que talvez não mostre a realidade. O que acontece, Ricardo? No meu entendimento, nós fazemos, às vezes, uma separação entre trabalhadores e assistidos. O que leva com que essa população, que seja talvez mais carente em termos de educação, economicamente, mas menos ativa, né? Ela não adquira visibilidade no movimento. Mas conheci, por exemplo, um professor do sistema prisional que nos procurou para doação de livros. Ele disse que um dos livros que mais chama a atenção das pessoas lá do presídio, né, dos seus alunos, né, que ele é professor lá e administra a biblioteca, eram os livros espíritas. Só que é um conhecimento que a gente não tem de imediato, né? Nós talvez não saibamos de imediato que as pessoas que estão na penitenciária se interessam por livros espíritas. Então, eu acho que essa invisibilidade da população que não adquire esse status de trabalhador espírita, que não tem espaço dentro do movimento espírita, que traduz um pouco esse dado. Eu não sei dizer se nós não chegamos pela o nosso perfil educacional, pela nossa leitura difícil, sobre a intelectualização do movimento. Eu não sei se é bem isso, talvez seja a forma como a gente se relaciona mesmo com as pessoas, o quanto a gente está disponível a recebê-las de uma forma humanitária, de uma forma igual, sem que a gente faça a distinção de que ela ali é o assistido e aqui eu sou o trabalhador. A gente, em Juiz de Fora, já há alguns anos, tem notado uma proliferação de centros espíritas em regiões de periferia. E a gente deve muito isso a um casal de trabalhadores espíritas,
o nosso confrade Ronaldo Tornel da Silveira, já desencarnado, e sua esposa Elaine, que continua aí na lida do movimento espírita. Foi um movimento bonito, necessário, da criação de núcleos espíritas em vários bairros. E eles começaram a levar a doutrina espírita, e a gente hoje tem muitas pessoas nesses bairros que são espíritas, trabalhadores de lá, e que vieram oriundos dessas atividades iniciais. Mas você falou na questão do livro. Você acha que o livro espírita é acessível? A nossa literatura, ela é de trato fácil? Chega a essas pessoas menos escolarizadas? Eu acredito que não. A nossa literatura não é fácil, não traduz uma linguagem fácil, mas eu não sei se esse é o ponto do não acesso. Eu acredito que são os nossos estudos e a forma como a gente se relaciona, mais uma vez, que contribuem para esse afastamento, né? Uma vez que a gente tenha inúmeros grupos de estudo de livro dos espíritos, de livro dos médiuns, enfim, tornar esse espaço mais democrático e acessível, talvez faça uma enorme diferença de impacto de se chegar a informação até a quem a gente deseja que chegue, né? Então, eu não sei dizer se exatamente a obra, tendo um grupo de estudo que se acompanhe, será que essa obra não fica um pouco mais fácil, mais esmiuçada na compreensão, né? Então talvez eu penso que a forma como a gente se relaciona talvez responda um pouco mais sobre a obra, porque a obra ela tem uma questão da linguagem da temporalidade, né? Embora a gente tenha hoje recursos para talvez tornar mais acessível, para facilitar o entendimento, não dá para dizer que não existem, talvez, formas de adaptar, formas anteriores e mais fáceis de adaptação que vão facilitar esse entendimento. No nosso trabalho social, no ID, nas manhãs de domingo, é um projeto que já tem mais de 20 anos, a gente notava muita dificuldade nas senhoras que frequentavam com os livros que nós lhes oferecíamos. Uma época nós demos exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo e muitas devolviam, assim que não conseguiam entender. Nós então começamos lá no ID um projeto de tentar trazer essa literatura de uma forma mais simples. Nós fizemos o Espiritismo de uma forma mais simples, que foi uma tradução do Livro dos Espíritos, numa linguagem mais popular, fizemos o Evangelho de uma forma mais simples, e depois a mediunidade de uma forma mais simples. E nós notamos que elas começaram a ler, e nós começamos a fazer os nossos estudos com esses textos, e o resultado foi muito interessante. Lamentavelmente, Chilene, muitos companheiros do movimento espírita, a nível de liderança, criticaram a iniciativa, dizendo que nós estávamos deturpando a obra de Allan Kardec. Então, a gente vê uma resistência nas próprias lideranças, numa literatura mais simples, que chega a essas pessoas. E você vê que isso realmente é necessário. Como é que nós vamos propor a eles ler uma obra que eles não entendem? Concorda? É verdade. Concordo. É uma lástima que isso tenha acontecido. Toda iniciativa de aproximação que possa incluir qualquer pessoa no entendimento da doutrina dos espíritos, eu considero super importante. Eu acho que isso, se teve um impacto na minha vida pessoal, ela pode contribuir com a vida pessoal de muitas pessoas, e isso leva a outros ganhos, né? Vamos dizer assim, outras libertações. Mas eu entendo que é difícil assim, a gente tocar nesse ponto, porque muitas vezes ela não ter o acesso da forma escolarizada ao ensinamento espiritual não quer dizer que ela não tenha experiência. É muito comum, inclusive, às vezes as senhoras elas terem experiências de vida que traduzem muito melhor, né, o ensinamento dos espíritos do que talvez o que a gente tenha lá em letra fria. Só que a aproximação que você citou, que foi feita, né, se está difícil, vamos tentar uma nova forma. Vamos fazer junto. Isso é fundamental. Né? Eu considero fundamental essa aproximação, essa humanização das relações, né? Se a gente se engessa em se manter distante, né, e dizer para a pessoa que tem talvez pouco tempo, pouco recurso, pouca oportunidade de escolarização, que ela deve se adaptar, porque só é possível entender o espiritismo assim, acho que a gente está com uma visão muito estranha do que é o espiritismo ainda. E a gente vê, inclusive, termos que a gente habitualmente usa para o participante do trabalho social, como ele já é um termo exclusivo, né? Você citou aí a palavra os assistidos do centro, não é isso?
ou a reunião dos carentes, né? Termos que são excludentes pela sua própria natureza. Assistidos todos nós somos, né? Carentes todos nós somos, carentes de alguma coisa, né? E você colocou muito bem aí que há pessoas que são simples, analfabetas, mas têm uma sabedoria e às vezes são menos carentes do que muitos de nós, que somos carentes de paz, de amor, de trabalho digno, não é isso? Então a gente vê a necessidade de até certas expressões a gente começar a mudar para que esse espiritismo chegue realmente a essas pessoas mais simples, né? E eu queria concluir colocando uma outra questão, ouvir a sua opinião com relação o espírita, né, em si mesmo. Ele precisa ter uma luta pessoal pela igualdade. Quer dizer, a gente está vivendo um momento, um momento em que isso é muito cobrado de todos nós, né? O espírita tem que sair do seu mundinho, né? Classe média alta, aquela coisa com o seu carrinho no carro, e não se preocupa com questões sociais. Embora Allan Kardec tenha se preocupado, no Livro dos Espíritos nós temos a lei de igualdade, a lei de destruição, a lei do trabalho, onde o tema é abordado. Você acha que o espírito, como cidadão, deveria se preocupar com isso? Então, eu fiz uma reflexão sobre isso enquanto você dizia a pergunta, né? É difícil eu responder, porque eu acho que não cabe a mim responder pelo que o espírita deve ou não fazer. Mas concordo que, no meu ponto de vista, na minha visão de mundo, é extremamente importante que o espírita se dedique, sim, a isso, né? As bases doutrinárias, eu acho que Kardec e o Leon Denis têm muito mais condições e muito mais obras e muito mais essa facilidade de traduzir por que nós deveríamos nos incomodar com a desigualdade social, com a violência, com uma série de questões que impactam na vida das pessoas, né? E o quanto a gente não deveria ser alheio a isso, ou indiferente, ou talvez não insistir, né? Às vezes a gente pensa que o Livro dos Espíritos vai lá e destrói nessa nossa construção, que a gente não deve interferir porque é uma condição kármica, mas a própria base doutrinária nos diz que não é bem assim, né? E que a gente deve nos dedicar tudo quanto seja possível. Agora, como um fundamento cristão, sobretudo, né? Nós devemos, sim, nos importar, ter esse dever social. Eu releio muito, né? Gosto muito de voltar lá e pensar também na lei de sociedade, que está também na obra, que também nos indica, né, nosso compromisso, nosso dever moral cristão, né, de nos dedicar, sim, a uma melhoria na condição de vida, na condição do mundo em que a gente vive. Nós podemos ser espíritas, podemos nos dedicar ao desenvolvimento espiritual, mas nós estamos no plano material. E aqui nós não devemos ser alheios, né, às dificuldades que as pessoas passam. Silene, foi ótimo ouvir você, tá? Eu acho que a gente tem muito material aí para refletir. O tema é um tema complexo e a gente quer agradecer muito você e convidamos você para que visite o nosso espaço espírita.info, onde você vai encontrar a sua entrevista e muitas outras, tá bom? Nosso abraço muito fraterno, a nossa gratidão, tá? Eu agradeço também, muito, muito mesmo, essa iniciativa. Acho que foi uma coisa muito importante. Eu sempre sou muito aberta, né, aonde a gente possa discutir um pouco a importância do trabalho assistencial nas casas espíritas. E convido, assim, os nossos companheiros que porventura vão nos assistir a pensar, né, o que nos motiva a estar nessa tarefa, ou por que a gente se frustra nessa tarefa. Nós sabemos que não é fácil, mesmo para uma família em condição de miséria, em condição de pobreza, sair daquela condição. Mas a gente deve muito pensar em qual é a finalidade, qual é o meio. O que a nossa tarefa está traduzindo? Ela é um fim ou ela é um meio? Ela é importante para mim ou para o outro? Se ela é importante para o outro, como que ela pode ser melhor? Né? Então, eu louvo muito essa iniciativa e desejo que ela traga bons frutos àqueles que venham a nos assistir. Muito obrigado, minha gente. Até a próxima. Um abração a todos. Um abraço.